prejudicar o meio ambiente e pode trazer danos aí tanto à saúde do meio ambiente quanto à saúde do próprio ser humano. Então, a gente acaba devastando o meio ambiente com nossas próprias mãos e, às vezes, transformando ele em algo que a gente, depois para frente, vai se arrepender muito do que fez. E nós somos o agente com maior força de transformação que existe, é o ser humano. Nós conseguimos transformar as paisagens muito mais rápido do que a própria natureza faria no tempo dela. Então, e depois ela, para se regenerar, demoraria anos, né? Então, as transformações que o ser humano faz, elas são impactantes e elas vão transformar o meio em que nós vivemos. Relevo terrestre. A gente sabe que o relevo, né, é todas as formas da superfície terrestre, desde as planícies, depressões, planaltos, montanhas, picos, morros, né? Então, tudo isso a gente chama de relevo terrestre. Então, todas as formas da superfície terrestre são relevo terrestre. A gente já estudou sobre isso, né? Então, planícies, né? Formas planas, né? Retas, certo? Depois planaltos, com mais de 300 metros, né? Depressões, abaixo do nível do mar, tá? Então, a gente vem estudando isso há muito tempo. E a geologia é a ciência que estuda a estrutura geológica da Terra. A geomorfologia estuda o relevo, então as formas, a origem, a estrutura, o processo de evolução que existe aí, então, dentro do relevo, das várias superfícies que existe dentro do relevo terrestre, tá? Então, dentro disso, nós temos o espaço urbano e o espaço rural. Então, o espaço urbano são as cidades, o espaço rural, os campos, os sítios, né, onde são desenvolvidos, então, a pecuária, a agricultura, tá? E na cidade, então, se desenvolve o comércio, a indústria, né, o avanço tecnológico, tá? Então, o campo produz, a cidade vende. Também é um outro conteúdo que a gente estuda já há muito tempo. A gente não pode esquecer que a geologia é a ciência que estuda a estrutura geológica, né? O vulcanismo, as placas tectônicas. Já a geomorfologia estuda o relevo, as formas, a origem, a estrutura e a evolução da Terra, tá? Aí nós vamos para a forma de relevo. Vamos ver se aqui fala dos planaltos e as planícies. Daí a gente já. Então, ele fala, ó, tá? De novo, né, o que eu já tinha explicado, essas coisas que já são mais rotineiras, eu não vou nem, tá, estender muito, viu? Vamos direto. Então, há diferentes formas de relevo, né? A gente pode falar sobre a estrutura, a constituição, a origem, a altitude, né? A latitude, tá? Então, existem aí as montanhas, que são grandes elevações de terrenos com relevo acidentado, originadas dos dobramentos modernos. Um exemplo delas são as Cordilheiras dos Andes, na América do Sul, Himalaia, na Ásia, montanhas rochosas na América do Norte. Depois nós temos, ó, número 1 aqui, ó, tá? As localizações para vocês poderem ver. Depois nós temos aí, então, os planaltos, né, que eu já falei, são terrenos, então, de altitude variada, superiores a 200 metros, podendo ultrapassar até 2.000 metros de altitude. São superfícies mais ou menos planas, representada por morros, serras e pelas superfícies de topo plano, como as chapadas. Apresentam grande desgaste erosivo, por conta de que a chuva, por exemplo, ela vai cair, como é um relevo acidentado, ela vai escorrer, levando assim toda a proteína da terra, certo? Nós temos exemplos aí, o Planalto brasileiro, na América do Sul, o Planalto ocidental na Oceania e o Planalto de Bié, na África. Depois nós temos as depressões, eu vou falar aqui sobre as planícies. Ah, tá aqui, ó. As superfícies geralmente mais planas, formadas de deposições de sedimentos, são as planícies, número 3. São exemplos aí, então, a do Orinoco, na América do Sul, Mesopotâmia, na Ásia, e planície húngara, na Europa. Planícies são estruturas de relevo retas, planas, tá? Sem acidentes. Também são as estruturas mais utilizadas para a agricultura, para a criação de animais, tá? Até porque o solo desse tipo de relevo é um solo mais fértil, por conta que ela consegue compactar as proteínas do solo. Depois nós temos as depressões, o número 4, que elas podem ser absolutas ou relativas, tá? As depressões relativas correspondem aos terrenos mais ou menos planos, situados abaixo do nível de terrenos vizinhos.
mas acima do nível do mar, ela é mais alta do que o nível do mar. Já as absolutas, não, elas são abaixo do nível do mar, tá? A gente chama também de depressões absolutas, abaixo do nível do mar, como o Mar Morto, no Oriente Médio, e também tem as depressões causadas por efeitos dos seres humanos, tá? Processos erosivos. Então, normalmente, elas ficam sempre abaixo do nível do mar. Relativas acima do nível do mar, absolutas abaixo do nível do mar. Aí nós temos os agentes que modelam o relevo, que são os agentes endógenos, tá? Que acontecem, então, dentro do subsolo, né? Então, o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo, os abalos sísmicos, terremotos, tá? E temos os agentes exógenos, que são os que acontecem do lado de fora, onde a gente consegue ver. Então, as mudanças de temperatura, a gente chama de intemperismo, o vento, o mar, a chuva, o gelo, né? Seres vivos, então, esses são os agentes que transformam de fora para dentro. Então, agentes internos ou endógenos, agentes que transformam de dentro para fora. Vulcanismo, tectonismos, abalos sísmicos, né, terremotos. Depois, os agentes externos ou exógenos são aqueles que transformam de fora para dentro. Então, a chuva, a mudança de temperatura, o vento, o mar, o gelo, as águas, tá? O ser humano, os seres vivos, certo? A gente já estudou tudo isso. Isso aqui é só para a gente relembrar. E se vocês tiverem dúvida aí, por favor, perguntem. Então, os agentes internos, eles atuam de dentro para fora, foi como eu já falei para vocês, e eles alteram, então, a fisionomia do relevo. Então, eles que são responsáveis aí pelo surgimento das montanhas, né, dos dobramentos, né, modernos, tá, de morros, de tipos de formas de relevo. São esses agentes internos, movimentação de placas tectônicas, vulcanismo, que vão dar origem, então, aos morros, às montanhas, aos picos, tá? Que age de dentro para fora. Aí nós temos um exemplo aí que é o tectonismo, né? Que é o movimento das placas tectônicas, e nós temos ele é dividido em duas partes. Então, a epirogênese, quando a pressão vem do magma e é exercida de forma vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, sobre as rochas de pouca plasticidade. Então, os blocos sofrem levantamento ou abaixamento. Então, ou se tornam morros ou se tornam depressões, tá? Formando fraturas. Exemplos aí nós temos a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Aí, forças descomunais no interior da Terra podem provocar falhas de milímetros ou quilômetros de rochas. Aí nós temos a falha de San Andreas. É quando, então, as placas tectônicas, elas sofrem um afastamento. Quando elas se afastam, então elas criam falhas. É como se a Terra rachasse, tá? E aí a gente tem, então, como exemplo, a falha de San Andreas, tá? Nós temos, então, também o orogênese, que é quando a pressão oriunda do interior da Terra é exercida de forma horizontal, ou seja, na forma do horizonte, deitada, sobre as rochas plásticas menos resistentes. Os blocos continentais sofrem dobramentos e enrugamento, é como se criassem quebra-molas, tá? Aí vem a formação, então, das cordilheiras, a cordilheira do Andes, né, nos Alpes e Himalaia. Então, vamos entender a diferença. Então, lá na hipirogênese, essa pressão acontece de forma vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo, normalmente de baixo para cima, tá? E vai causar o quê? Um rachamento no solo, uma separação de placas, tá? Uma falha, uma fissura. Já quando a gente fala de orogênese, não. A orogênese vai causar o quê? Um certo dobramento de enrugamento, como se fosse, então, quebra-molas, tá? E daí formam, então, as estruturas como morros, tá? Então, é diferente as formações. O vulcanismo, que é a expansão do magma, né? Ele pode acontecer tanto no estado gasoso quanto no estado físico, né? Na superfície, na atmosfera. Provenientes, então, do interior da Terra aí, né? Os vulcões derramam seu magma e soltam, então, a fumaça,
né, por causa da quantidade de calor que existe dentro dele, que chegam até 800 graus. E alguns vulcões já são extintos, ou seja, são inativos, né? Já não soltam mais lava, mas outros ainda continuam ativos, tá? Aí nós temos as partes do vulcão, que é o cone, o edifício vulcânico, né? Montanha formada pelo acúmulo de materiais oriundos do interior da Terra, certo? A gente sabe que existe também a cratera, que é a boca afunilada, aquela boca mais fina, formada pelas explosões que ocorreram dentro do vulcão, tá? O chaminé, que é a abertura ou fenda, né? Que é aquela abertura maior, da onde sai, então, um magma, derramamento. E a câmara magmática, que são as bolsas, né, profundas preenchidas, então, pelo magma, por essa lava quente, tá? Nós temos a lava, que é o material do magma, né? E temos o material piroclástico, formado dos fragmentos de rocha. E os gases que são eliminados aí, então, pelos vulcões. Gente, vocês têm perguntas? Podem falar? Eu tô acelerando porque hoje é a nossa última aula, né? De geografia, semana que vem já é avaliação, tá? Então, as atividades vulcânicas então, estão presentes nas diversas partes do mundo. Na Antártica, há um vulcão ativo, na Baía de Deception, que submerso permite banhos quentes em temperaturas externas abaixo de zero. Em alguns países, a atividade vulcânica impressiona, como na região do Oceano Índico e no Chile, que em menos de 5 anos apresentou 2 erupções significativas, com problemas relacionados à sua dinâmica, atingindo países vizinhos, como a Argentina e ao sul do Brasil. Aí temos o texto que vai falar sobre, né, o derramamento, então, deste vulcão, que depois vocês vão ler para a gente. Já chegou aqui na atividade. Vamos lá, então. Quem quer ler? Chile mantém alerta para erupção do vulcão Calbuco. Quem quer ler? Yassanã. Vai, Assanã. O vulcão Calbuco, que entrou em erupção no Chile na quarta-feira passada, continua expulsando cinzas e ainda existe o risco de nova atividade. As autoridades mantêm a zona de isolamento de 20 quilômetros em torno do vulcão, além de outras medidas preventivas. A erupção e a posterior nuvem de cinzas afetaram as principais atividades econômicas da região, como a agricultura, pecuária e piscicultura. Cerca de 6,6 6,5 mil. é, buguei por algum. Pessoas foram obrigadas a deixar suas casas em consequências das atividades do Calbuco. A nuvem de pó chegou à Argentina, ao Uruguai e ao sul do Brasil, onde as cinzas vulcânicas chegaram às cidades do Rio Grande do Sul. Ontem, Metroclima, sistema de previsão do tempo e da Prefeitura de Porto Alegre, registrou que o céu da cidade ficou com um aspecto um pouco mais acinzentado em função das cinzas, mas não há motivo para preocupação quanto à qualidade do ar. Na Argentina, a Prefeitura de Bariloche informou hoje que foi concluída a limpeza das cinzas no aeroporto da cidade e os voos suspensos desde a tarde de quarta-feira poderiam ser retomados. O retorno dos voos depende agora de uma decisão das empresas e das condições da suspensão de partículas no ar. O vulcão, que está em atividade desde quarta-feira, entrou em erupção 2 vezes, expelindo colunas de fumaça e cinzas a vários quilômetros de altura. O vulcão não registrava atividade há mais de meio século. O Calbuco fica numa região turística a cerca de 900 quilômetros da capital do Chile, Santiago. O governo do país evacuou a área e decretou o estado de exceção nas cidades próximas. Então, né? Este vulcão aí, Cabuco, ele é localizado no Chile
e ele faz parte, então, do Círculo de Fogo, onde existe aí um grande e elevado número de vulcões ativos. Então, nessa região, além da alta concentração de vulcões, ocorre também o encontro entre placas tectônicas, né, a sul-americana e a násica, que contribui para a atividade do vulcanismo e também terremotos, certo? Nesse caso aí não houve vítimas, né? Mas nem sempre é assim. Além do vulcão ficar numa área que é pouco habitada hoje, na atualidade, né? Atualmente o governo também possui grande organização de evacuação, tá? Para catástrofes nesses locais, então, que são costumeiros acontecer esse tipo de tragédia, tá bom? Então aí a nossa pergunta vai falar assim: quais são as características do local onde o vulcão Cabuco se encontra e por que não houve registro de vítimas? Vamos lá, então. Eu vou lá para o chat, tá? Que eu acho melhor para responder do que aqui. Vamos lá. Número 1, então. Primeira pergunta: quais são as características desse local? Então, ele está localizado em uma área de constante, tá certo, área de constante movimentação tectônica, vírgula, ou seja, faz parte do círculo de fogo, onde existe elevado número de vulcões, elevado número de vulcões ativos. E o encontro entre duas placas tectônicas. Ponto. A Nazca e a Sul-Americana. O que faz essa região ser muito instável. Não houveram vítimas, pois o governo encontrou formas de organização para evacuação do local e também por ser pouco habitado. Grandinha, tá? Vamos lá, vou dar uns minutinhos aí. Enquanto isso, eu vou respondendo a 2. Quando há uma erupção vulcânica, é possível registrar diversos impactos, por exemplo, econômicos. Segundo o texto, quais são esses impactos? Estão relacionados, o texto fala aí que está relacionado ao turismo, né? E de aviação também. Tendo em vista que os voos cancelados são cancelados, desculpa, deixa eu colocar o som aqui. São cancelados por motivos de segurança.
A 3 não tem necessidade de vocês fazerem, não, essa pesquisa, tá? Vamos continuar enquanto vocês copiam aí, tá? Eu vou continuar a explicação. Deixa eu voltar lá para minha apostila. Ok. Percebe-se, então, pelas regiões mostradas, né, que foram encontros de placas, tá? E que normalmente hoje tem esses encontros de placas, é que acontece, então, esse vulcanismo, né, ativo, tá? No interior das placas, quando elas acontecem, são os vulcões isolados, conhecidos por pontos quentes, hotspots, ou seja, o material magmático fura a litosfera chegando à superfície. Quando há uma separação entre as placas, os rifts, originada pelo afastamento, né, aquelas rachaduras que a gente fala no solo, de placas divergentes, ou seja, em que veja a placa se chocar, ela vai se separar, né, nas quais criam cadeias de montanhas vulcanogênicas, por exemplo, a dorsal mesoceânica do Atlântico, responsável pelo processo de expansão do assoalho oceânico, o vulcanismo basáltico, ou a separação das placas do continente, rifteamento. Exemplo, né, do Great Rift Valley, nos Estados Unidos, né, na Etiópia, no Quênia e na Tanzânia, que criou múltiplos vales ali, paralelos uns aos outros, tá? O Chipre da África é um desses exemplos, mas a gente fala sempre que são, quando há a convergência, né, essas placas se juntam e uma sobre a outra formam montanhas, morros. Quando essas placas se afastam, elas formam rachaduras, tá? Conhecidas como rift, tá? Vamos lá. Áreas de subducção. Quando uma placa tectônica mergulha sobre a outra, foi como eu expliquei para vocês, quando uma placa fica reta e a outra sobe, mergulha, né? Sobe uma em cima da outra, elas vão formar, então, são placas convergentes que se juntam, né? E vão formar, então, regiões com arcos, ilhas, também morros, tá? Então, vão formar elevações. Quando elas se afastam, elas formam rachaduras dos solos. Deixa eu ver aqui o que é mais interessante. Então, os abalos sísmicos, né? Terremotos, maremotos aí, tá? São movimentos naturais da litosfera, propagados por meio de vibrações e registrados por instrumentos conhecidos como sismógrafos. Esses instrumentos é que dizem qual vai ser a força que esses abalos vão ter. Hoje é muito mais fácil se perceber quando vai acontecer, né? Porque esses aparelhos, eles logo mandam avisar, né? Que haverá um abalo e qual mais ou menos será a proporção da tragédia, certo? Então, existem outras escalas, né? Existe a de Mercalli, a MSK, também que avaliam a intensidade, então, do sismo, né? A violência e a mortalidade que esses terremotos ou maremotos vão vir, né? Com qual potência ele vai chegar. As áreas de maior ocorrência, né, é a de subducção, ou seja, placas convergentes, placas que se chocam, tá? Então, nas placas que se chocam, a gente chama de convergentes, é que acontece o maior risco, então, desses terremotos, né, maremotos, tá? Que a gente também chama, então, círculo de fogo do Pacífico, principalmente aí na região do Japão, então, tá? Que é o maior índice de placas se chocando. Depois, o epicentro, então, é o ponto da superfície localizado acima do foco, né, onde as tensões são acumuladas, provocando, então, as rachaduras, as rupturas no solo. Então, aqui falam, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante mais aqui. A intensidade depende de vários fatores, tipos de rocha que compõem a área afetada, distância entre o epicentro e o epicentro, né, entre o interno e o externo. O resultado pode ser catastrófico, tá. Aí mostra, então, aí, né, sobre um terremoto, uma casa destruída, certo?
Esse aí, 7,8 na escala Richter, matou 10 mil pessoas no Nepal. E aqui em cima tem uma frase bem interessante aqui, ó. Apesar de todo avanço tecnológico, a sociedade não consegue prever com previsão a ocorrência e intensidade de terremotos. Eu acho que isso aqui está numa atividade lá para trás, lá para frente, quer dizer. Bem isso aqui. A previsão baseia-se em alguns prognósticos, aparelhos, né, para mapeando áreas de ocorrência, bem como áreas de falhas e fraturas, ou até medir as variações elétricas do solo e a variação do nível da água. Mas não é possível deter, tá? Somente avisar sobre a tragédia. Então, aí vai falar, né, algumas tragédias que aconteceram e a magnitude, né, ou seja, a força que veio, depois vocês vão ler, tá? E aí a gente vai continuar aqui, depois a gente volta, deixa eu ver, só uma atividade, deixa eu ver aqui. Pesquisa não precisa. Vou ajudar vocês nessa 2 aí, tá? Pesquise como foi o terremoto do Haiti e relate a seguir. Relacione quais as consequências de um terremoto num país desenvolvido e um subdesenvolvido. Fácil, né? Vamos lá, então. Vou pro chat, tá? Então, atividade da página 34. Número 2. Vamos pesquisar lá no Google. Vamos lá. Então, terremoto do Haiti. Qual deles vocês querem? Vou pegar aqui esse 2010 aqui. Uhum. Não vão pegar muito, senão vocês vão morrer, tanto copiar. Sim, você viu lá a lista de terremotos? Deixa eu continuar aqui que não terminou, tá? Aí aqui fala, ó, que muitos países precisam de ajuda humanitária. Deixa eu ver até onde a gente vai. Vai ficar muita coisa, não quero que vocês copiem muito. Só um pouco, só até cansar a mão. Certo? Deixa eu colocar lá no WhatsApp para os alunos que lá fica mais fácil vocês copiar depois. O chat não, mesmo que a gravação, o chat apaga, né? O Thiago não carrega o chat, eu acho. Vou continuar aqui, tá? Enquanto vocês copiam aí, viu? Pra gente não parar, tá? Então, igual eu falei, dentro também do tectonismo, né, existem então os agentes externos, que são os agentes exógenos, agentes de fora para dentro, tá?
Então, esses agentes realizam um contínuo e permanente trabalho de modelar a paisagem e, obviamente, são influenciados por alguns fatores, como latitude, a temperatura, a altitude. São agentes externos, então, o intemperismo, que é a mudança de temperatura, o mar, o vento, as águas correntes, o gelo, a chuva e a ação dos seres vivos. A chuva eles não colocaram aqui, mas ela também é, tá? Então, aí vai explicar o intemperismo, aí vai explicar cada parte, tá? Então, intemperismo é a desintegração e decomposição das rochas, né, provocadas, então, pelo aquecimento e pelo resfriamento, tá? Então, pelas mudanças de temperatura, essas rochas vão mudando de formato, tá? Isso, claro, que isso ocorre com muito tempo, mas aos poucos a natureza vai desenvolvendo seu trabalho. Intemperismo é esse agente de temperatura, resfriamento e aquecimento que vai transformando as rochas, tá? O mar, o contato entre a água do mar e o continente, a terra, né, ao longo da orla marítima, provoca então um trabalho de construção. Então você percebe aqui, ó, todo esse desgaste que acontece nas rochas é um resultado, então, da água chocando-se com a rocha, que também vai sendo modulado, né, modelada com o tempo. Aí existe a abrasão marinha, que é o choque contínuo das ondas, né, provocando, então, falésias. Então, o mar se choca com as costas, com a costa abrupta, com as rochas, né, tá? Com as rochas sedimentares, rochas que vão se transformando em outras rochas depois. E a acumulação marinha, então, o trabalho de deposição de sedimentos realizado pelas ondas ou correntes marítimas. Então, provoca a formação de praias, restingas, tá? Então, é essa deposição que transforma aí, que forma as praias. Nós temos o vento, né, que realiza a erosão, o transporte, a sedimentação das rochas. Então, a erosão, a quebra, né, o impacto das partículas de areia transportadas pelo vento sobre a rocha. E o desgaste das rochas pode originar, então, formas interessantes, como taças. Olha só essa aqui, ó, é uma taça, ó, tá? Isso aqui foi feito com a ação do vento. Transporte, é igual eu falei, claro que demora muitos anos para acontecer isso, né? Mas acontece. Transporte, então, transporta o material eroído, né, quebrado, por suspensão, rolamento ou saltos de um material particulado, conforme a velocidade do vento. E a sedimentação é o trabalho pelo qual o vento deposita partículas transportadas, formando as dunas, por exemplo, tá? Aí temos as águas correntes, né? Aí aqui entra as águas das chuvas, ó, tá? Um dos agentes mais, deixa eu dizer assim, mais diretos, porque a gente percebe aí os deslizamentos de terras nas cidades grandes, né? Então, é por esse agente externo aqui, ó, né? A chuva, tá? Então, águas correntes, tanto pode ser água das chuvas pluviais ou água dos rios, né? Fluviais, tá? Podem, então, provocar erosão constante no relevo, ou seja, modificação desse relevo pela força das enxurradas, tá? Das vossorocas, ravinas, certo? Então, a água, ela é um agente transformador de muita força. Então, os rios possuem um papel fundamental na modelagem do relevo, realizando erosão, né? O gelo, um agente de grande importância, porque ele provoca erosão nos vales glaciais, deposição, formação de lagos, quando acontece o degelo, né? Além de influenciar no clima e na variação do nível do mar. Os vales glaciais são leitos bastante eruditos, com paredes íngremes, em forma de U, por onde ocorre o escoamento do gelo. São um exemplo disso são os fiordes na Noruega, né? Vales antigos enviados pela água do mar. E a ação do homem, que para mim é a ação mais modificante que existe, mais direta e mais, como que eu posso falar, violenta que existe na natureza, né? Então, o homem aí consegue transformar em 24 horas o que a natureza demoraria, então, 100 anos para fazer, certo? Então, a ação humana, ela é uma ação, eu falo que é uma ação direta e muito
muito cruel, né? Se as pessoas não tiverem consciência do que elas estão fazendo, elas acabam deteriorando o meio ambiente com muita rapidez, com muita facilidade também. Aí nós temos de novo falando sobre o relevo brasileiro, planalto, planícies e depressões, que a gente já conversou, tá? Então, planalto, superfícies aplainadas, mais ou menos acima de 200, 300 metros, planícies, superfícies menos onduladas que os planaltos, né? Planas, tá? E as depressões, superfícies inclinadas, ou abaixo do nível do mar, ou acima do nível do mar em relação à relativa, acima do nível do mar, absoluta, abaixo do nível do mar. Aí tem as classificações, né, de Haroldo de Azevedo, foi feito em 1940. Ela dividiu o Brasil em planaltos e planícies, levando em consideração, então, as diferenças de altitude e formas de relevo. Já a classificação de Azir Absaber, né, a proposta baseada na proposta de Haroldo de Azevedo, em 1950 e 60, fez uma nova classificação do relevo brasileiro. Essa introduziu, então, os processos naturais responsáveis pelo modelamento do terreno, né, a erosão e a sedimentação. Então, definiram-se planaltos como formas de relevo resultantes de um processo de erosão intenso, planícies como aqueles que a sedimentação, ou seja, a formação supera a erosão, tá? E aí o Brasil ficou dividido desta forma, que depois não foi aceita, tá? E depois Jurandir Holtz, né, no final de 1980, elaborou uma nova proposta de classificação do relevo brasileiro, auxiliado pelo projeto Radan, que mapeou todo o relevo do território brasileiro com base nas imagens obtidas por radares instalados em aviões. Fez uma classificação pormenorizada, em que usou noções altimétricas. Aí ficou assim: planaltos, planícies, depressões e solo. Então, como a gente já estudou esses outros itens de cima, vamos para o solo. Então, o solo é a camada sedimentar, é a camada mais superficial do planeta Terra, né, que fica acima da crosta terrestre. Então, ela é originada da decomposição, da fragmentação das rochas, pelo intemperismo, pelas mudanças de temperatura e pelas deposições de seres vivos, né, os fósseis, animais e vegetais. A ciência que realiza o estudo, então, dos solos é a pedologia, né? Dependendo do tipo de intemperismo, se é um intemperismo de mudança climática para o quente ou se é para o frio, formam-se os tipos de solo, tá? E há vários tipos de solo: arenoso, argiloso, umífero, tá? Aí nós vamos ter aí a formação do solo, por causa do intemperismo, uma rocha, por mais resistente que seja, pode transformar-se de um material solto, até chegar à sua menor forma, né, a argila, permitindo a vida das plantas pequenos e pequenos animais. Assim, o processo de formação dos solos, pedogênese, depende fundamentalmente de 5 fatores: o material de origem, o tipo de rocha, o relevo, o clima, organismos vivos, o tempo cronológico que esse solo demorou para ficar maduro, ou a idade do terreno. É com esses itens que o solo se forma. Material de origem rocha. O material geológico do qual o solo se origina é um fator de resistência à sua formação. A velocidade com que o solo se forma depende muito do tipo de material intemporizado, uma vez que, sob as mesmas condições climáticas, organismos vivos e topografia, certos solos se formam mais rápido que outros. Os minerais dos solos são extremamente diversificados em função do tipo de rocha, por exemplo. Os solos avermelhados, provindos de basaltos, são diferentes dos solos provindos de arenitos. Isso implica a fertilidade natural do solo, pois vai depender dos elementos químicos que estão nesses minerais. O relevo também interfere aí na formação do solo, depende o tipo de área que esse solo é formado, a topografia, o solo vai depender do tipo de solo que vai se desenvolver ali. O clima
é um dos fatores mais importantes, pois dita a proporção do intemperismo físico e químico atuante na formação dos solos. Então, a precipitação e a temperatura regulam a natureza e a velocidade das ações químicas. Em lugares de climas mais áridos, o intemperismo físico predomina. Já em climas mais úmidos, ou seja, locais onde há maior ocorrência de chuvas, é o químico que terá maior importância na alteração das rochas matrizes. E os organismos vivos que vivem nestes tipos de solos também vão fazer com que esses solos se tornem mais férteis ou menos férteis. Daí os solos, né? Vai ser solo, subsolo, rocha e rocha-mãe, né? Essa seria a divisão, tá? E aqui tem os horizontes, certo? Então, o solo é essa parte mais superficial aqui, ó, tá? Aí aqui vai explicar cada uma das partes, né? O que tem em cada parte, tá? Os tipos de solo, que não tem necessidade da gente estar lendo. É isso aí. Alguma pergunta? Nós já vimos sobre isso aí, né? Vamos tentar finalizar essa apostila aí agora. Descreva as características de dois tipos de solo de alta fertilidade no Brasil. Apresente suas características, tá? Então vamos lá, eu vou lá pro chat, eu acho melhor lá quando é pergunta assim. Então, página 41. Número 1. Então, nós temos o massapê, que é um tipo de solo brasileiro aí. Ele é um solo escuro, orgânico. Resultante, então, da decomposição de granito ou do calcário. Ou do calcário. Encontrado em São Paulo. E também na zona da Mata Nordestina. Depois, deixa eu colocar aqui, como que eu coloco aqui? Vírgula, grande nível de fertilidade. Aí depois nós temos o terra roxa, que é outro solo brasileiro. É um solo castanho avermelhado. Castanho avermelhado e vulcânico. Resultante da decomposição do basalto e do diabásio, que é outro tipo de rocha, encontrados no Paraná e São Paulo.
Então, número 2, sobre os abalos sísmicos, assinar a alternativa errada. Então, a alternativa errada é a letra C. A constituição rochosa do local onde ocorrem os abalos sísmicos não interfere na intensidade. Claro que interfere, né? Depois, o verdadeiro ou falso. O intemperismo é a desintegração e a decomposição das rochas provocadas por processos físicos e químicos e biológicos, com certeza. O abrasão. A abrasão marinha é o trabalho de deposição dos sedimentos realizado pelas ondas ou correntes marítimas, provoca a formação de praias? Não. Um dos trabalhos do vento é a erosão provocada pelo impacto de partículas de areia transportadas pelo vento sobre as rochas. Isso aqui é verdade, lembra que eu falei para vocês? E a acumulação marinha é o choque contínuo das ondas sobre o litoral. A acumulação marinha é que formam as praias e as restingas. Aí, sobre as classificações, então, usou noções altimétricas. Jurandir Holtz. Lembra que eu falei lá? Classificou o território com base na altitude. Haroldo Azevedo. Altitude, Haroldo Azevedo. Classificou o relevo em planaltos, planícies e depressões. Quem que é? Jurandir Holtz. Introduziu os processos naturais responsáveis pelo modelo do relevo, especialmente erosão e sedimentação. Aziz Absaber. Definiu os planaltos como formas de relevo resultantes do processo de erosão intenso. Aziz Absaber. O resultado de sua classificação é a presença de planaltos planícies no território brasileiro. Haroldo de Azevedo. Na região em que você mora, qual é o agente exógeno que transforma as formas de relevo? E aí? Na nossa região? A número 5. A chuva, isso mesmo, Ana Rebeca. E o vento, né? Isso mesmo. 6. Observe o mapa do relevo brasileiro, Jurandir Holtz, e identifique as unidades de relevo em que se encontra o seu estado. Em seguida, descreva e elabore um pequeno esboço. Aí a gente volta lá atrás. Jurandir Holtz. Nós ali pegamos a 17, depressão. A 25, né? Planície e Pantanal do Rio Guaporé. Planície e Pantanal do Rio Guaporé. Aí depois vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre ela, tá? Como que é, as características. Ali embaixo tá até espaço para vocês colocarem uma foto, se vocês quiserem.
E aí, as de vestibular, para a gente finalizar, vou colocar só a questão e a resposta, tá? Então, letra E, 2B, 3A, 4E, 5B, 6C, 7C, 8A, 9B, 10E, 11E e 12A. Quem terminar aí já pode ir saindo, tá? Alguém tiver alguma página da apostila em branco, me manda mensagem. Que eu tiro fotinho e mando para vocês, tá? Manda mensagem no PV meu. Ei, senhora. Como é que funcionam as provas? Nós vamos ter um treinamento hoje à tarde, aí só amanhã que eu posso falar para vocês alguma coisa. Quarta-feira, né, que nós temos aula. Bom, Hoje à tarde nós temos treinamento na escola, das 2 às 5, beleza. Do tá? exército também. Aí só depois disso é que eu vou poder explicar para vocês certinho, não adianta nem eu adiantar aqui que eu não tenho ideia, Interessante. tá bom? Hum? Gente, passem isso aí. O André mandou mensagem que ele tá fazendo exames hoje, tá? Manda para eles essas correções aí, tá? E manda, vamos me ajudar aqui, quem não está na aula hoje, vamos me ajudar? Deixa eu dar. Pera aí. Ih, professor, já sabemos de Show. gente. Não, mas os que estavam eu tenho marcado ali, eu só quero saber os que não estavam. O A Bruna, Leonardo com não tava, certeza. né? A Vitória com W. Leonardo, Vitória. Uhum, eu sei, Vitória com W. A Bruna nunca entrou em nenhuma aula. A Ela tá terminando a Bruna, apostila. Ela já terminou a nossa apostila, professora Bruna disse. Vitor Hugo Bueno. Vitor Bueno, O Vitor é porque tá com A Ma- preguiça, que safado. Tô puxando a orelha dele, só que ele não atende. o André. O André tava na aula, não tava, não? Não Não, vi, não. ele tá fazendo exames hoje. Ah, Ele não É, falou nada, então não tava. o Guilherme Rodrigo. Rodrigo, né? Rodrigão. Manuel, né? Yes. É, professora, quem não passa das videoaulas ganha falta, né? Uhum. Perde ponto? É perigoso reprovar, né? Porque agora tá as É. videoaulas é como se tivesse presença, né? Quem mais, gente? Ajuda aí. Deixa eu Leonardo, ver, deixa eu dar uma Vitória, olhada aqui. Bruna, Vitor Bueno, André, Guilherme, A Érica, a Thalia, elas Manuel, estavam? Ah, Thalita, Thalita Thalita, tava. Thalita tava. Quem mais? O Érica? Emanuel, a Érica. Emanuel, A Loma. Érica, A Loma tá aqui, a Loma tá aqui. a Loma tá. Acho que foi só isso, prof. Esse, né? Acho que isso não. Vocês não A Vitória Ferrari tava? Tava. 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 O Kelvin também tá, então tá tudo ok. A Uhum. Jumbra que o Calvin tá. Hoje é 29, né? Deixa eu ver aqui. Analisar pra senhora. É 29 de junho. Ê, cachorro. Sai pra lá. Ok, galerinha, beijo então. Deixa eu sair que eu já tô atrasada para outra aula. Tá, tchau. Chupa de Tchau, tchau.